Ok, voltamos e agora mudando um pouquinho a nossa aula. Agora nós vamos sair das estratégias, dos segredos da administração de caixa e vamos começar a pensar em fazer alguma coisa dentro da situação de exercícios. Porque realmente administrar o caixa é saber registrar o que acontece dentro da empresa através do setor financeiro. Então vamos começar a conversar sobre fluxo de caixa, efetivamente a sua montagem. Eu costumo dizer que o que precisa nesse momento é um fluxo de informação eficiente. Eu preciso conhecer o que está acontecendo, como é que esse dinheiro está se movimentando dentro do processo da empresa. Antes de mais nada, eu quero falar com vocês com uma coisa que afeta muito a empresa, que chama-se regime de movimentação dos recursos, e chamam de regime de competência ou regime de caixa. Vamos primeiro ver esses dois regimes, né, quase que separadamente, e depois vamos agrupar a informação para melhorar o processo, ok? Então vamos lá, exercício de fluxo de caixa. O fluxo de caixa deve estabelecer um processo ágil e organizado nas movimentações financeiras, promovendo a projeção e o ajuste fino entre a previsão da empresa, suas obrigações e direitos no mercado. Você vai dizer, pô, professor, o senhor já falou isso. Que bom que você gravou, porque isso é importante. Às vezes, eu repito alguma coisa justamente para gerar fixação. Eu tenho que projetar o meu caixa. Eu não tenho que simplesmente registrar o que aconteceu. Tá claro? Então, esse é um ponto importantíssimo do processo. E nessa unidade vamos falar sobre a técnica da montagem do fluxo de caixa e como eu posso pensar em ajustes. Porque não adianta eu simplesmente montar, ver que meu caixa está com problema e não fazer nada. Eu tenho que saber o que vou fazer. Isso é importante. Eu preciso fazer com um objetivo. Qual é o objetivo? Montar o fluxo de caixa da empresa. É isso que nós vamos fazer. Nós vamos montar um fluxo de caixa da empresa. E vamos observar dados já realizados e projetados para os próximos 5 meses. Então, baseado nessas informações, eu farei esse fluxo de caixa junto com você. Então, fluxo de caixa e capital de giro. Primeiro, como eu disse, vamos falar do regime de competência e regime de caixa. Por uma questão empresarial e legislação, se utilizam formas diferenciadas para interpretar a movimentação financeira dentro de uma empresa. Como? Duas formas? Duas formas. Não é que acontece diferente, acontece num padrão, mas ele é considerado nos seus registros de uma forma diferenciada. E o objetivo é demonstrar essa diferença operacional do regime de caixa e regime de competência. Veremos a teoria e realização do exercício simulado. Então, vamos lá, gente. Vamos ao desafio. Você vai ver, fluxo de caixa, capital de giro, regime de competência. Quem usa o regime de competência? A contabilidade. É o setor contábil que não movimenta recursos financeiros. Ele só faz registros de operações. Tá? O caixa movimenta recursos. Já a contabilidade vai mexer única e exclusivamente com registros.
Então, veja bem o seguinte, vai registrar pelo fato gerador. O que é fato gerador? É a data em que aconteceu a negociação. Portanto, pode ser pela nota fiscal. Fácil. Ah, mas a minha empresa não pega nota fiscal de tudo. Está errado. Deveria estar pegando nota fiscal de tudo e dando nota fiscal de tudo. Se ela não faz isso, já tem um probleminha ali. Se você não controlar isso aí, pode gerar um problema. Ah, mas nós pagamos menos imposto. Ótimo, até que você se perca. Aí quando você se perder, a coisa vai complicar. Às vezes, pagar uma parcela do imposto não vai te alejar. Vai te dar garantia de negociação. As grandes empresas nacionais não sonegam. Não sonegam porque sabem que existe um grande risco. Então, emitir nota fiscal, que dia? Dia X. Essa é o fato gerador. Então, caminhando por aí. E o regime de caixa? Como eu disse, é o que mexe com o dinheiro. É a tesouraria. É ela que movimenta o recurso. E o registro é pela movimentação financeira. Não interessa a data da nota fiscal. Para ele, interessa a entrada e saída de recursos. Vender hoje para receber daqui 3 dias, para a tesouraria é daqui 3 dias. Para a contabilidade é hoje. Está claro? Porque a nota fiscal da contabilidade vai estar com data de hoje. E a data do recebimento na tesouraria é daqui 3 dias. Então, veja, há uma diferença. E eu tenho que compatibilizar essa diferença. Talvez essa seja uma possível dificuldade. Vamos ver um regime de competência aqui. Ao se contabilizar um valor, devem ser considerados os totais representados na operação analisada. Por exemplo, fiz uma compra no valor de 20.000 unidades financeiras para pagar em 15/5/2007. Ô, professor, ali é X mesmo? É X. É uma questão didática. Se eu coloco 20x7, posso vender até 2097. Se eu estiver aqui ainda, eu dou uma aula com você, considerando que seja 2097. Agora, quando for 2100, você vai ter que substituir o slide, tá? Então, compra no valor de 20.000 em 15 de maio de 2007. E uma venda no valor de 30.000 em 30/6/2007. Então, eu tenho 2 operações aqui, com diferenças de 15 de maio para 30/6. Dá 1 mês e meio de diferença. Mas aconteceu. Vamos lá, então, ver o que vai acontecer aqui. O lançamento, no caso da contabilidade, porque é competência, vai ser nas datas das notas. A compra no dia 15, a venda no dia 30, certo? Então, este é o regime de competência. Já no regime de caixa, tem uma compra. Deve ser observadas as condições da movimentação financeira, ou seja, em que datas irão ocorrer entradas e saídas financeiras. Por exemplo, compra de um bem no valor de 20.000. É aquele vintão da competência. Em 15/5/20x7. Até agora não me disse nada. Como financeiro, tudo bem, e daí? O problema é o seguinte, quando é que eu tenho que pagar isso? Vai ser pago em 2 parcelas antecipadas. Então vou ter que pagar em março e abril? Não. Cuidado. Antecipadas, falando financeiramente, é uma operação com entrada. Então, eu vou dar uma entrada e pagar outra depois. E quando vai acontecer isso? Vai acontecer da seguinte forma: eu vou pagar 10.000 em 15 de maio de 2007
porque é antecipada, portanto, com entrada, né? E a segunda parcela, 30 dias depois, 10 mil em 15/6 de 20x7. Notaram a diferença que existe, então, para a contabilidade e para o caixa? A contabilidade dá na nota e o caixa é a data da movimentação financeira, ok? Vamos fazer mais um exemplo aqui para o nosso pessoal aqui do caixa. Agora uma venda. Então, venda de um bem no valor de 30 mil. É aquele mesmo 30 mil lá do pessoal da contabilidade. Então, com recebimento em 2 parcelas sem entrada. Poderia ser dito aqui que é postecipado. Então, portanto, 15 mil no dia 30/7, ou seja, 30 dias depois da nota fiscal. E mais 15 mil, 30/8, ou seja, 60 dias depois da nota fiscal. Então, aqui nós temos uma negociação de venda, ok? Gente, esta é a agonia da gestão de caixa e gestão de contabilidade, ok? Quando fizermos o exercício, isso vai tomar um corpo diferente. O importante é que você entendesse esse diferencial. Vai ser bem mais fácil na nossa próxima aula, quando vamos efetivamente iniciar a montagem do nosso fluxo de caixa. Já falei para você ler o caderno? Então leia o caderno. Aquele caderninho lá eu sintetizei 6 livros de minha autoria, eu sintetizei em 10 páginas, falando para você o essencial do fluxo de caixa. Se você entender aquele caderno, vai ser muito bom para você. Qualquer informação que vier, você vai agregar a informação e vai aprender mais. Então, leia o caderno, olhe os slides. Bons estudos para você. Até